noite, são pontualmente 7:30 da noite, e em nome do nosso IFITEL, queremos acolher vocês para mais uma noite deste curso sobre o discipulado nos evangelhos. Queremos iniciar este nosso encontro, essa nossa reflexão sobre a palavra de Deus, fazendo a nossa oração pelas vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe e Rainha de todas as vocações, rogai por nós. E agora queremos fazer juntos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes e jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo.
Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos vocês, né? Estão bem, em paz? Esperamos que sim, né? E prontos para juntos refletirmos hoje sobre o discipulado na obra lucana. Nós estamos fazendo esse trajeto desse curso tão bonito, né? 2 semanas atrás, pudemos refletir com o padre Luiz Carlos Franzner sobre o discipulado no Evangelho de Marcos. Na semana passada, com a professora Helenira, nós pudemos ver a questão do discipulado no Evangelho de Mateus. E hoje, né, eu, Padre Adriano, vou estar, assim, acompanhando vocês nessa experiência para juntos nós estudarmos, meditarmos e compreendermos o discipulado na obra de Lucas, né, o Evangelho e também Atos dos Apóstolos. Eu vou colocar, então, o slide para projetar para vocês, e lembrando que assim que terminar o nosso encontro, a gente já vai disponibilizar para vocês no grupo lá o PDF com o material deste encontro de hoje. O áudio tá bom para vocês? Estão ouvindo bem aí? Sim? Sim. Que bom. Sim. Então, eu só vou preparar aqui o slide para poder passar para vocês. Deixa eu só me arrumar aqui. Uma janela. Acho que deu. Apareceu para vocês? Sim. Ótimo. Então, agora nós vamos, então, mergulhar na obra de Lucas, né, do evangelista Lucas, e vermos, então, como que Lucas apresenta para nós a questão do discipulado de Jesus e as exigências desse discipulado. Como introdução, é importante a gente dizer, né? Tem alguém querendo entrar aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para aceitar. Tá. A gente vai se virando aqui, conforme dá. Então, como uma introdução, uma coisa básica que vocês devem ter em mente é que a obra do evangelista Lucas compreende tanto o evangelho como os Atos dos Apóstolos. Mas como assim, padre? Como é que é essa história aí de que Lucas escreveu o evangelho e Atos? A partir de indícios literários, né, nós podemos perceber, e o próprio autor, ele identifica que ele é o autor dessas duas obras, né? Então, é uma única obra em 2 volumes, né? São Lucas quer retratar a vida de Cristo, né, todas as passagens que ele considerou mais importantes de serem relatadas sobre a vida de Jesus, mas também Lucas quer mostrar que a obra de Cristo ela continua na vida e na missão da igreja. Deixa eu só acolher mais um aqui na turma, só um pouquinho, que agora eu tenho que me virar aqui. E assim a gente vai. Mas devagarinho o pessoal está chegando, isso é muito bom. Então, Lucas pretende mostrar a obra de Cristo e a obra da igreja também, né, nos discípulos, nos apóstolos, nos discípulos, como continuidade dessa missão de Jesus, na força do Espírito Santo, esse Espírito Santo que habitou no Cristo, né, encarnado, né, esteve presente nele, ele foi ungido, né, com esse Espírito, e depois Jesus, que em Pentecostes, dá esse Espírito aos seus apóstolos, à igreja,
para que ela continue, então, a missão da salvação até o momento da parousia, o momento da segunda vinda de Jesus. Então, a partir daí, nós olhamos para o terceiro evangelho, no primeiro momento. A gente vai depois falar um pouquinho de Atos dos Apóstolos, mas nesse momento eu convido vocês a olharmos para o terceiro evangelho. Antes disso, só para a gente ter mais um indício dessa continuidade entre Evangelho e Atos dos Apóstolos, se a gente olhar o prólogo de cada um deles, eles indicam também essa continuidade. Se você olhar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1, Lucas coloca, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo que desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Esse é o prólogo do Evangelho de Lucas, Lucas 1 até o versículo 4. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, olha que interessante. O autor, aqui que nós identificamos como Lucas, ele diz: fiz o meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado as instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. E ali segue, Qual que é o primeiro relato que o autor de Atos está falando? É o Evangelho, Então, é o Evangelho de Lucas, que relata tudo sobre Jesus, e se encerra ali na ascensão de Jesus ao céu. Atos dos Apóstolos vai abrir também com essa mesma cena, mas com uma outra perspectiva. Enquanto no Evangelho a ascensão encerra a missão do Cristo aqui na Terra, em Atos dos Apóstolos a ascensão ela tem uma perspectiva de envio missionário para que a igreja, os apóstolos, continuem a missão do Cristo até que ele venha. Então, aqui a gente percebe esses elementos que nos mostram, então, essa ligação, Por isso que nós falamos de obra lucana, Evangelho e Atos dos Apóstolos, como uma única obra em 2 volumes. Agora sim, o terceiro evangelho, ele vai apresentar um esquema global, no geral, enquanto uma narrativa sobre Jesus, semelhante à dos outros 2. Por isso até que são chamados de sinóticos. A palavra sinótico, creio que o Padre Luiz já falou com vocês no primeiro encontro, significa que no mesmo olhar eles são parecidos, eles têm semelhanças, numa mesma visão, eles apresentam algumas semelhanças. Por isso que esses 3 são os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Já João vai ser um caso à parte, que o padre Aldemir Belaver vai trabalhar com vocês semana que vem. João ele tem uma maneira totalmente diferente de relatar, ele faz uma teologia bem diferente daquela que os 3 evangelhos sinóticos seguem. Mas não é assunto para o nosso encontro de hoje, guardem para a semana que vem. Então, vamos começar a ver os discípulos de Jesus na trama do Evangelho. As peculiaridades, o que é que Lucas traz assim de muito próprio, muito dele, O que Lucas ressalta sobre o fato de ser discípulo de Jesus, ser escolhido por Jesus, e quais também as exigências que Lucas tenta transparecer no seu Evangelho a partir da perspectiva do seguimento de Jesus. Vamos ver isso na sequência. Primeiro dado muito interessante, Lucas não traz o chamado dos primeiros 4 discípulos, como em Marcos e Mateus. Olha aí, vocês depois darem uma olhadinha lá, Lucas não traz esse chamado dos primeiros 4 discípulos. Por quê?
Na narrativa de Lucas, Jesus inicia o seu ministério sozinho. Naquele texto lá de Lucas 4, 16 a 30, o famoso episódio de Jesus em Nazaré, né, aquele texto que vem logo depois da tentação, e Jesus vai para a sinagoga de Nazaré e proclama aquele texto de Isaías, né? E ali ele diz que aquele texto está tendo seu pleno cumprimento ali, né? Ele está cumprindo aquela profecia de Isaías. Nesse momento, Jesus está sozinho. Ele ainda não tem nenhum apóstolo, nenhum discípulo que o segue. Vamos dar uma olhadinha só para a gente perceber, né? Ó, tendo acabado toda a tentação, capítulo 4, finalzinho ali, versículo 13, o diabo o deixou até o momento oportuno. Tá, Jesus sai do momento da tentação. Agora ele vai para Nazaré. Versículo 14. Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Então Jesus volta para a Galiléia. E agora ele vai a Nazaré. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. E aí segue toda aquela narrativa, então, da leitura que Jesus faz, que diz que aquilo se cumpriu nele, e ainda no final Jesus vai tecer algumas críticas à incredulidade dos que estavam ali, eles vão ficar bem raivosos e têm vontade de levar Jesus e empurrá-lo de um precipício, né? Mas aqui já é uma antecipação daquela perseguição que vai rondar Jesus durante todo o seu ministério. Mas então, o fato é, Jesus começa o seu ministério sozinho. Depois, ainda em Cafarnaum, 4, 31 a 37, Jesus ainda continua sozinho. Olha lá. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava aos sábados. Eles ficavam pasmados com o ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso por um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E ali segue, né, que Jesus conjura o espírito, né, pede, fala, ordena para que ele saia imediatamente, né? Então, aqui ainda Jesus está sozinho. Somente no início do capítulo 5, nós vamos ver a narrativa de Jesus, então, chamando os seus primeiros discípulos, né? Então, a gente faz um salto. Aqui nós temos uma aproximação, Jesus se aproxima de Simão, cura sua sogra, temos outras diversas curas, e aí, então, no capítulo 5, é que nós vamos ter a vocação dos 4 primeiros discípulos. Diferente de Marcos e Mateus, em que Jesus inicia o seu ministério público e a primeira tarefa, né, é juntar, convidar um grupo de discípulos à beira do mar para que se tornem, então, né, seus seguidores. Aqui não. Aqui, Lucas vai reservar para nós, só a partir do capítulo 5, essa narrativa, então, da vocação dos primeiros discípulos, e já desde o princípio, para Lucas, a figura de Pedro é central. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas porque mandas, lançarei as redes.
Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundar. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Só um instantinho, deixa eu receber mais alguém aqui no nosso curso, rapidinho. E a gente já volta, então, para o nosso texto. O espanto, com efeito, se apoderara dele e todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhais medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Então, aqui a gente percebe que a ocasião de uma pesca milagrosa serve como momento para, então, diante desse fato portentoso, fora da ordem natural, né, superando a experiência dos pescadores, a sua experiência humana, então é ocasião para Jesus, então, cativar Pedro e os outros 3 discípulos. Né? Então, esse é o primeiro dado importante a respeito do chamado dos primeiros discípulos. Essa narrativa, ela destaca de modo explícito a fé de Pedro, unida também à surpresa e à humildade de Pedro diante do mestre. Por quê? Diante desse fato tão portentoso, né, dessa pesca que eles não imaginavam fazer, né, já tinham desistido, porque naquele dia o mar não estava para peixe. Então, quando acontece isso, né, que as suas redes enchem de maneira a se romperem, eles têm que chamar os companheiros da outra barca que está próxima. Então, Pedro se coloca aos pés de Jesus e proclama, né, que Jesus tem a misericórdia dele, porque ele é um pecador. E daqui nós temos uma primeira definição de discipulado no Evangelho de Lucas, que é esta que está aqui em letras bem grandes. O discípulo segue porque ele confia no seu mestre, mesmo reconhecendo os próprios limites, e abandona conscientemente tudo para colocar-se em seu caminho e responder ao seu convite decisivo. Então, guardem bem essa primeira definição do discipulado no Evangelho de Lucas. Confiar no mestre, reconhecer os próprios limites, deixar tudo e colocar-se a caminho para responder ao convite decisivo. Então, são 4 elementos muito importantes dessa primeira definição do discipulado no Evangelho de Lucas. Quando tiverem alguma dúvida também, né, alguma questão, podem abrir o áudio e perguntar. Depois, no Evangelho de Lucas, então, no capítulo 6 é que nós vamos ter uma escolha assim mais oficial dos 12. Né? Lá no capítulo 6, versículos 12 até o 16. O texto nos diz o seguinte: Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Então, aqui é que nós temos a escolha
oficial dos discípulos. Quais as novidades que Lucas traz em relação à escolha dos 12 nos evangelhos de Marcos e Mateus, que vocês já estudaram na semana passada? Primeiro, a escolha é ambientada num contexto de oração. Não que Marcos e Mateus não queiram destacar que Jesus rezava, né, estava em conexão com o Pai para tomar as suas decisões, mas aqui Lucas faz questão de frisar isso, né? Jesus está sempre em contínua oração. Jesus é o modelo do homem-Deus orante. Ele está sempre em conexão com o Pai através da oração. E nos momentos mais importantes da missão, Jesus acentua ainda mais a sua oração. E aqui, para a escolha dos 12, então Jesus passa uma noite inteira, uma longa noite em oração, para então receber esse discernimento, né, de quais discípulos, quais dentre os discípulos, né, que eram mais do que 12, quais desses Jesus escolheria e daria o nome de apóstolos. Esse é o segundo elemento muito importante, porque Lucas afirma que foi o próprio Jesus que deu o nome de apóstolos para esse grupo. E daqui para diante, Lucas vai fazer bastante questão de distinguir, né? Colocar um foco mais acentuado sobre o papel dos 12 apóstolos em relação ao papel dos demais discípulos. Ele vai falar dos dois, mas o termo apóstolo para Lucas é muito especial. E apóstolo é um termo que significa enviado. Enviado a quê? Enviado em missão. Os 12 apóstolos serão, né, as colunas da igreja, né, aqueles que vão, então, ser o testemunho autorizado de Jesus Cristo, né, adiante, né, quando Jesus, então, conferir o Espírito Santo e enviá-los em missão. Então, a garantia da igreja apostólica, Lucas enfatiza muito isso, embora ele também valorize o discipulado como um todo, né, porque ele vai tratar também da missão dos 72 discípulos, mas o termo muito caro para Lucas é a questão dos 12 apóstolos. No início do capítulo 8, agora vamos dar mais um salto, né? A gente está dando uns pulos aqui dentro do Evangelho para podermos ver essa questão do discipulado. Lá no início do capítulo 8, Lucas traz um outro detalhe bem importante, porque ele informa que junto com Jesus e com os 12 apóstolos, né? E essa palavra 12 agora, a partir de agora no Evangelho de Lucas, já é uma palavra técnica, porque ela designa, quando fala 12, ela designa os 12 apóstolos de Cristo. Mas também havia muitas mulheres que estavam com eles e serviam a Jesus. Vamos ouvir o texto. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12, olha que na Bíblia tem 12 com letra maiúscula, então, os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras, que o serviam com os seus bens. Então, as mulheres, por uma mentalidade de uma sociedade judaica, né, bem patriarcalista, ficava estranho, né, Jesus ter no seu grupo de discípulos mais próximos a algumas mulheres. Mas essas aqui, elas, de certa maneira, vivem o discipulado, né, estando com eles, né, peregrinando com eles e, de modo especial, né, servindo o grupo apostólico, o grupo de Jesus e o grupo apostólico com os seus bens. Então, aqui vem uma característica importante. O serviço exercido pelas mulheres é um dos traços próprios do discipulado. O discípulo serve
com aquilo que ele pode, né? Com aquilo que ele tem a oferecer. E essas mulheres aqui, elas são muito corajosas, né? Por seguirem Jesus, mesmo diante das interpretações que isso poderia gerar das pessoas, da sociedade, e elas serviam Jesus com aquilo que elas podiam, né? Que nesse momento eram, de modo especial, ajudar a missão do Cristo com os seus apóstolos através do uso dos seus bens, né? Eram mulheres, algumas delas muito abastadas, né? Joana, mulher de Cusa, enfim, e elas serviam então com aquilo que elas tinham ao seu alcance. Somente Lucas, no capítulo 10, vai narrar então uma segunda missão. Esse é um outro detalhe interessante no Evangelho de Lucas, porque nós temos a missão dos 12, né, o envio dos 12, como é narrado no capítulo 9, versículos 1 a 6, né, que a gente pode acompanhar lá. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não leveis para a viagem nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. Então, essa missão é uma missão específica, a missão dos 12. E quem são os 12? São os apóstolos. Mas Lucas inova aqui, e ele traz uma segunda missão, muito interessante, que é a missão dos 72 discípulos, que vai aparecer no capítulo 10, versículos de 1 a 20. Onde lá relata então: depois disso o Senhor designou outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e não saudeis a ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E ele segue, né? Então, Jesus dá as orientações para a missão dos discípulos, dos 72. Depois, no versículo 17, já vai retratar um pouquinho, né, deles partindo em missão. Os 72 partiram, né, fizeram a missão. Lucas deixa em silêncio essa narrativa, e dele já relata os discípulos voltando. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos no céu. E aqui nós temos, então, uma segunda definição, alguns elementos a mais que definem o perfil do discípulo no Evangelho de Lucas. Não somente os 12, mas todos os discípulos têm o mandato de anunciar Jesus, não somente a Israel, mas a todas as nações da terra. Então, o chamado de Jesus, ele é universal, ele é para todos, a começar por Israel, mas se estendendo a todos aqueles, né, que ouvirão este anúncio, essa proclamação, e terão a oportunidade de aderir na fé. Então,
não é somente a missão dos 12, os 12 têm a sua missão específica, mas o anúncio, né, ir a todos os lugares onde o próprio Cristo devia ir, também é a missão dos discípulos. E isso nos faz pensar, né, trazendo já uma atualização para a nossa dimensão batismal, né? Às vezes a gente pensa que, isso já era muito a ideia antiga, né? Que essa parte religiosa, de igreja, de fazer missão, é coisa de padre, de freira, de bispo, né? É coisa de quem está dentro da igreja ali, já é ordenado para isso, já tem essa função, não é coisa do leigo. Mas isso mudou, né? A partir da nossa compreensão do batismo, o batismo nos liga a essa dimensão de discipulado, né? Embora tenha a função apostólica, mas o batismo é a nossa raiz comum, né? Pela qual todos nós somos feitos discípulos e discípulas de Jesus. E sendo discípulos e discípulas de Jesus, todos temos a missionariedade como uma dimensão muito importante do testemunho, né? Dar testemunho da vida em Cristo, dar testemunho do evangelho que nós recebemos. Então, a missão não é só para alguns, a missão é para todos. E aqui eu lembro aquela importante frase que Santo Agostinho dizia: se para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. Então, embora tenhamos as funções, os ministérios específicos, mas a nossa raiz, o nosso chão base é o batismo. Depois nós damos um salto um pouquinho para frente, para vermos mais um traço interessante do discipulado que Lucas retrata para nós na sua obra, né? Nesse momento aqui no Evangelho, que é no capítulo 17, quando os apóstolos fazem um pedido muito inusitado e muito interessante para Jesus. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. E o Senhor responde: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta amoreira: arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Então, essa bonita expressão, né, esse bonito pedido: Senhor, nós queremos crer, nós estamos crendo, mas aumenta a nossa fé. É bonito, né? Pedir ao Senhor que nos disponha cada vez mais para a sua graça, né? Que a fé possa crescer dentro de nós, né? Então, aqui nós vemos a ligação entre discipulado e fé, né? Não pode haver discipulado se não houver fé. A fé é a porta de entrada para o discipulado, e a fé é o alimento também para o discipulado se nutre da fé, a fé também nutre o discipulado. Então, as duas dimensões, elas estão sempre juntas. Não é possível ser discípulo sem fé. E a resposta de Jesus é bem isso, né? Se vocês tivessem uma fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam fazer, né, o que quisessem, né, ou aquilo que é necessário que vocês estão pedindo. Aqui não é uma concepção mágica, né, mas Jesus está falando, o Lucas está colocando essa metáfora, né, de o grande poder que a fé tem. Né? A fé, como nós dizemos nos ditados populares, né, remove montanhas. Né? Então vem daí também um pouco essa compreensão, né, que às vezes a gente exercita pouco a nossa fé. Né? E às vezes uma fé pequena, né, mas atuante, eficaz, uma fé que de fato demonstra a abertura ao reino de Deus, ela pode fazer muita coisa. E aqui uma tabelinha que eu quero passar para vocês, com alguns aspectos bem interessantes. Como que os evangelistas vão retratando a figura dos discípulos. E nós temos uma gradação, né? Lá na primeira semana, o padre Luiz Franzner mostrou para vocês que uma das chaves do Evangelho de Marcos é a não compreensão dos discípulos, né?
é um evangelho catecumenal, né, que visa formar aqueles que vão aderir ao cristianismo, vai prepará-los, mas Marcos coloca justamente como uma chave de compreensão, mostrando que os apóstolos não compreendem, né? Eles são mais cegos que, às vezes, um próprio cego, né? O cego Bartimeu, que consegue reconhecer muito mais em Jesus do que os próprios discípulos e os apóstolos. Então, Marcos trabalha com essa chave, né? A não fé, a não compreensão. Os discípulos têm dificuldade enorme de compreender quem é Jesus, porque é um evangelho catequético, né? Então ele quer mostrar isso. Mateus já dá uma certa amenizada nesse problema, porque Mateus vai trabalhar, a professora Helenira falou para vocês, né, na semana passada, que a chave de leitura Mateus retrata o discípulo com alguém com pouca fé. Então já não é alguém que não vê nada, né? Mas é alguém que vê alguma coisa, mas ainda as coisas estão meio confusas e é preciso, então, os eventos pascais para trazerem luz a tudo isso que eles viveram. Já Lucas, ele vai ressaltar um pouco mais o papel dos discípulos. Os discípulos reconhecem de maneira mais ativa a sua situação faltante. E eles pedem a Jesus. Eles desejam dar uma solução a esse problema, né? Enquanto nos outros evangelhos, né, os apóstolos vão tropeçando, recebendo um puxão de orelha aqui e ali, recebendo repreensões mais graves de Jesus, né? Jesus censura a pouca fé, a falta de fé. Aqui não, né? Lucas inverte, Lucas faz com que os discípulos reconheçam, diante de tudo aquilo que Jesus está ensinando, está fazendo, está admoestando, os discípulos chegam um dado momento que eles falam: nossa, Senhor, aumenta a nossa fé. Então eles fazem esse pedido, né? Eles querem sair dessa situação de dificuldade de compreensão, de não aceitação, muitas vezes, daquilo que Jesus está propondo, especialmente quando Jesus fala da sua paixão. Então é bom a gente marcar esse caminho, né? Então, as etapas, né? Como que cada evangelista caracteriza os discípulos. Outra bonita página nos lembra um aspecto bem importante do discipulado sob a ótica lucana, que é justamente o serviço humilde e sem pretensões. Está aqui nesse capítulo 17. Então, diante da realidade da missão, né, aquele que se dispõe a seguir Jesus, tem que esperar alguma coisa, alguma recompensa, né? E aí Lucas vai nos dar a resposta com esse versículo magistral. Vou ler um pouquinho antes, só para nos situar, né? Porque começa a partir do versículo 7. Então, capítulo 17, versículo 7. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo: tão logo chegues, vem para a mesa? Ou ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por tua vez? Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, aqui uma muito importante, né? Quem é chamado para o discipulado de Cristo não é chamado para um trono, para, né, a fama, para o sucesso, para esperar recompensas, mas é o chamado para o reino, ele requer esse serviço humilde e sem pretensões. Então, quando fizemos o que deveríamos ter feito. E a alegria maior é aquela alegria que brota justamente desta felicidade, né, dessa satisfação por percebermos que estamos agindo, fizemos algo, colaboramos, fomos instrumento para a realização da obra de Deus.
Agora nós vamos lá para a instituição da Eucaristia. Na narrativa da ceia, da última ceia, Lucas insere mais dois elementos importantes sobre discipulado. Primeiro, Lucas insere durante a refeição conclusiva da existência de Jesus um breve diálogo em que o tema é exatamente o discipulado. Então, lá no capítulo 22, versículos 24 a 38, Lucas vai ainda situar bem próximo, né, dos momentos finais da vida de Jesus ali, os momentos mais dramáticos, os momentos mais tocantes também, né, a instituição da Eucaristia, o lava-pés, né, todas aquele momento da passagem de Jesus, ele vai inserir ainda um diálogo sobre o discipulado, que nos diz o seguinte: houve também uma discussão entre eles. Qual seria o maior? Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim, pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa, como aquele que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. E ali vai seguindo, né? Nós teremos, Jesus vai falar ainda sobre a recompensa aos apóstolos, o anúncio da negação e da conversão de Pedro. Então, onde vai se delinear esse discurso final sobre o discipulado. Mas aqui o importante é isso, né? Jesus contrasta aqui a imagem de poder que o ser humano tem, né? De honra, de glória, de honrarias, com aquilo que ele veio propor, que é o serviço. Né? Se os homens pensam que o maior é aquele que está sentado à mesa sendo servido, Jesus vai dizer: eu, porém, vos ensino uma outra medida. O maior é aquele que sabe servir. É aquele que sabe sair de si, do seu egoísmo, para ir ao encontro do outro. E isso relembra aquilo que Jesus orienta nas primeiras formações para os discípulos no Evangelho. Não leveis bolsa, não leveis alforge, não leveis sandália, né? Então, tudo isso é como que uma espécie de um pequeno testamento de Jesus, né? Jesus deixa uma última recomendação formativa para os seus apóstolos. O segundo elemento importante, ainda nesse contexto da ceia, está no capítulo 22, versículos 31 e 32, que é a palavra que Jesus reserva a Pedro nesse diálogo. Em Lucas está ausente a passagem mateana, a passagem de Mateus, sobre o primado, aquela tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Contudo, as afirmações desses dois versículos aqui veiculam uma mensagem semelhante. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, capítulo 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma aos teus irmãos. Disse ele: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. Então, aqui o apóstolo é assegurada a solidez da fé, ele terá um papel de confirmação, então é bem semelhante, embora em linguagens diferentes aqui, maneiras de expressão diferentes, quando Jesus fala lá, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aqui, na versão de Lucas, confirma os teus irmãos.
quando você também estiver convertido, olha que Lucas é genial, né? Em mostrar isso, um Pedro que ainda não está plenamente convertido, um Pedro que ainda não conseguiu compreender e se entregar ainda totalmente à proposta do Senhor, mas quando você estiver convertido, então você terá um papel também de confirmar os teus irmãos e ser um sustentáculo, ser uma coluna, né, uma testemunha viva para fortalecer a fé dos teus irmãos. Então, esse outro elemento aqui interessante, né? O primado de Pedro, né, na versão lucana de retratar, que é diferente da versão de Mateus, mas são semelhantes no conteúdo. Em Lucas, agora chegamos aos traços da paixão. Em Lucas verifica-se a ausência de alguns traços negativos da narrativa da paixão. Primeiro deles, os discípulos que fogem todos no momento da prisão. Somente em Lucas, Jesus cura a orelha ferida do servo do sumo sacerdote. E somente em Lucas, após a negação, é oferecido a Pedro um olhar de compaixão. Isso está no capítulo 22, versículo 61. No versículo 60, ainda Pedro está fazendo a terceira negação, né? Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Pedro, então, lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então, veja, Lucas trabalha esse olhar de Jesus, né? Como nós também poderíamos imaginar, como é que foi esse olhar de Jesus para Pedro? Na hora que ele negou, né? O que Pedro sentiu? Se vocês assistiram A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, ele retrata assim de uma maneira muito bonita isso, né? Jesus que está todo o caminho lá pelas vielas de Jerusalém, sendo açoitado, carregando a cruz, e de repente, numa das quedas de Jesus, né, Jesus cai, fica meio ali suspenso, né, com a cruz no chão, e é o exato momento em que Pedro está fazendo a terceira negação, né? Alguém reconhece ele e fala: Olha, você era do grupo lá. Ele fala: Eu não sou desse grupo. E nesse momento o galo canta e o Jesus, né, do filme lá, ele volta assim aquele olhar penetrante para o apóstolo Pedro. Então, aqui é interessante esse olhar, mas não é um olhar de condenação, né? Jesus não está olhando assim como quem de maneira vingativa diz assim: Pedro, viu, eu sabia que você ia cair, né? Não, Jesus olha para Pedro com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, dizendo: Pedro, você caiu, né? Mas ainda há oportunidade para você, né? Ainda há um olhar de compaixão e de misericórdia. Mesmo naquele momento de extrema dor, sofrimento, injustiça, Jesus ainda tem força para dar um olhar de compaixão para o seu primeiro discípulo, né, que tanto se garantia como alguém que jamais trairia o Senhor e que caiu. No momento da provação, ele caiu. Depois chegamos às narrativas da ressurreição. E vamos olhar de modo especial esse texto dos discípulos de Emaús. É interessante que Lucas também aqui faz uma inovação, né? No capítulo 24, temos o sepulcro vazio, a mensagem dos anjos, as mulheres que vão até o sepulcro e voltam dizendo que Jesus tinha ressuscitado, mas eles consideram que as mulheres estavam meio loucas, estavam meio fora da casinha, tendo uma alucinação, e eles não acreditaram. Então, os apóstolos não acreditaram, no primeiro momento, na ressurreição. Depois, Pedro vai junto ao túmulo, vê o túmulo vazio, mas aqui é que é interessante em Lucas, né? Ao invés de Lucas relatar
uma aparição primeira do ressuscitado para os apóstolos, Lucas relata uma aparição do ressuscitado para um grupo de discípulos, para uma dupla de discípulos, que estavam voltando de Jerusalém para Emaús, muito tristes, né? Lucas coloca aqui um deles chamado Cleofas, e o outro ele não diz o nome, né? E aqui é um artifício literário lucano muito importante para que a gente entre dentro da narrativa, né? Então, nós vamos compartilhar esses sentimentos desses dois discípulos, de modo especial, nós somos chamados a fazer dupla com esse Cleofas, né? Nós também estamos a caminho, não compreendemos direito ainda o mistério da paixão, da morte de Jesus e também a sua ressurreição. Então, Lucas coloca tudo isso como uma primeira aparição do ressuscitado direcionada para um grupo de discípulos, para uma dupla de discípulos. No final do evangelho, Lucas utiliza a técnica da repetição, então, para fazer uma ponte entre o evangelho e Atos dos Apóstolos. Olhamos lá em Lucas 24, 44 a 50, que o evangelho se encerra com a ascensão de Jesus, né, onde diz lá: depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele. E depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Essa é a narrativa final do Evangelho de Lucas. E agora nós vamos dar uma olhadinha em Atos dos Apóstolos, que Lucas repete a narrativa da ascensão, mas com um foco totalmente diferente. Vamos ver lá. Atos 1 pode ser a partir do 6 a 11, né? Ali está 3 a 11, acho que houve um errinho. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e disseram: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Então, veja que são relatos semelhantes por terem como moldura o fato da ascensão do Senhor. Mas no primeiro, né, no Evangelho, a ascensão ela tem um caráter mais cristológico, né, porque ela marca o encerramento da missão terrena de Jesus, em que ele abre a inteligência para eles compreenderem as Escrituras, né, tudo aquilo que aconteceu, e aí Jesus, então, vai embora e os abençoa. Já em Atos dos Apóstolos, a perspectiva é voltada para a igreja, é a perspectiva eclesiológica. Jesus que vai também, né, volta ao Pai, mas faz dos apóstolos e dos discípulos
as suas testemunhas. E aqui entra uma problemática vivida pelos primeiros cristãos, que foi, e que Lucas tenta responder a esse problema, que é a demora da parousia, né? Jesus prometeu que iria e que voltaria logo, mas essa volta não aconteceu, né? Foi demorando, passando meses, passando anos, até mesmo as comunidades de Paulo tiveram grandes problemas, ao ponto que Paulo teve que escrever, né? Quem não quiser trabalhar também não deve comer, porque muitos estavam à toa, esperando essa vinda do Senhor. Então, Lucas vai responder a essa questão, dizendo: por que que Jesus não voltou ainda? Por que que Deus não decretou ainda o fim? Porque é tempo de anunciar a boa nova. É tempo de, na força do Espírito Santo, levar essa boa nova para que todos a compreendam, para que todos a conheçam e possam, então, aderir à salvação na fé. Por isso que o Senhor está retardando a sua parousia, para que mais pessoas possam conhecer a boa nova e serem salvas. Essa é a resposta que Lucas dá. Aqui o episódio emblemático que eu já falei para vocês, o envio dos 72, né? Lucas 10, 1 a 20, que é narrado somente por Lucas, não aparece em Marcos nem em Mateus. Ao final da longa sessão da viagem a Jerusalém, então, Lucas retoma novamente a questão do discipulado. E Lucas 10, 17 a 20 são palavras que somente o Evangelho de Lucas cita, né? Então, deixa eu só colocar minha Bíblia aqui do lado. Essas palavras somente Lucas utiliza, não aparecem nos outros sinóticos. Lucas 17. Opa, tem chegando alguém agora. Deixa eu acolher aqui, só um instantinho, já continuamos a nossa. Aqui. Isto. Então, são palavras aqui. Opa, passei aqui. Somente Lucas cita. Lucas 10, 17 a 20. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos poderá causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes porque vossos nomes estão escritos no céu. E é essa a grande novidade, né? Qual é a recompensa do discípulo? Qual é a grande alegria? O discípulo deve se alegrar por os espíritos malignos estarem saindo enquanto ele anuncia o nome de Jesus? Ou pelas conversões que ele suscita a partir deste anúncio? Não. Jesus fala que a maior alegria é porque os vossos nomes estão escritos nos céus. E aí lembra um pouquinho do Antigo Testamento, aquela ideia de os nomes estarem escritos no livro da vida, né? Aqueles que foram justos, então, estão escritos no livro da vida. É uma expressão sem igual, não tem comparação, nós não vamos achar nenhum sinônimo, nenhuma expressão semelhante nos evangelhos. E aqui é uma concepção ampla de discipulado, né? A missão dos 12 é anunciar o reino e curar os enfermos. E a missão dos 72 é ir 2 a 2 à frente de Jesus para preparar os lugares onde o Jesus mesmo devia ir. Então, a missão dos 72 discípulos é preparar o caminho. Mas, ao mesmo tempo, eles representam o próprio Jesus. E a recompensa do discípulo é esta alegria, que Lucas também não cessa de enfatizar que a alegria é o grande dom do Espírito, né? No domingo agora nós celebramos a Assunção e naquele episódio lucano capítulo 1 da visita de Maria e Isabel, né, fala que as duas ficaram repletas do Espírito Santo, né, cheios de alegria. E então Lucas na sua teologia reforça muito isso, né? A alegria verdadeira, ela é um dom, né, do Espírito para aquele que se coloca na dinâmica do segmento do discipulado no reino dos céus.
A alegria não nasce do sucesso missionário, mas da origem da missão, ou seja, dos seus nomes estarem escritos nos céus. Em outras palavras, a missão não se mede pela sua quantidade, seu resultado, mas pela relação com Deus, né? A missão é essa ligação com Deus. Eu sou missionário porque estou ligado a Deus, e essa relação é a relação suficiente. As consequências é a obra de Deus, e ele faz aquilo que ele quiser, como lhe apraz, na força do seu espírito. Então, esse é o segredo da missão: a origem e não o resultado, a relação com Deus e não o fazer pelo fazer. E é claro que não poderíamos deixar de falar que a figura de Maria, né, como discípula no Evangelho de Lucas. Os evangelhos são comumente muito escassos de palavras e episódios sobre a mãe do Senhor. Quem mais tem episódios é o Evangelho de Lucas, porque Lucas faz de Maria a grande protagonista. Já começamos lá pelo capítulo 1. Né? No anúncio, temos um anúncio divino a Zacarias no templo, e Zacarias não acredita, né, que poderá gerar um filho com sua esposa Isabel. Por isso ele recebe um castigo, né, de ficar mudo. Maria recebe o anúncio, uma jovenzinha, né, que não é um sacerdote do templo, como era Zacarias, instruído, letrado, uma jovenzinha simples, prometida a casamento a José. O anjo anuncia para ela e ela aceita. Então, ela é modelo de discípula, pela fé, pela disponibilidade, pela gratuidade, né? E no magnífico, na visitação, como nós vimos no domingo, né? As duas mães se encontram, as crianças se encontram, e Maria, então, prorrompe naquele grandiosíssimo e maravilhosíssimo hino que é o Magnífica. No restante do Evangelho, Lucas vai falar novamente da mãe de Jesus, no capítulo 8, versículo 19 a 21. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Parece uma palavra um pouco mal educada, né? Porque se a mãe está chamando, né, o filho tem o dever de parar tudo o que está fazendo para dar atenção à sua mãe. Mas aqui, na verdade, Jesus está enaltecendo, né? Aproveitando essa ocasião, ele enaltece a figura da sua mãe, porque a sua mãe é aquela que, né, o verbo, a palavra se encarnou nela, e ela sempre guarda, medita a palavra no seu coração, e ela é a perfeita discípula. Então, Jesus aproveita aqui para ensinar que a sua mãe e seus irmãos, aqueles que são da sua família, né, da família do reino, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Maria vai retornar em Lucas somente depois em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ter mais uma menção de Maria. Atos 1:14. Onde lá diz o seguinte: todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Aqui é uma preparação já para o Pentecostes, né? Eles estão reunidos em Jerusalém, e Maria, então, está aqui junto com o grupo apostólico, perseverando na oração, né? Novamente o tema lucano muito importante. Maria é modelo de discípulo? Nos vem a pergunta. Para Lucas, com certeza é. Respondemos com um sim categórico. Quais as atitudes de Nossa Senhora? Adesão confiante, serviço e silêncio meditativo. Não é um silêncio resignado, né? Mas é um silêncio de quem guarda no coração e está sempre a meditar, está sempre procurando compreender, procurando se tornar cada vez mais
moldável, né, à vontade de Deus, compreender e aceitar a vontade de Deus em sua vida. Isso é uma excepcionalidade no grupo mais estreito dos discípulos de Jesus. O quadro que emerge de Maria é de uma mulher forte, uma mulher de fé, que vive o temor e o tremor de um evento inesperado, porque como uma jovenzinha, de repente receber uma teofania, uma manifestação de Deus através de um anjo, não é uma coisa muito da naturalidade do cotidiano. Então, o temor e o tremor que ela vive diante deste evento, mas ela está pronta a dizer o seu sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma única coisa Maria pergunta, enquanto Zacarias duvida do anúncio do anjo, Maria só pergunta uma coisa, ela só quer saber, ela não quer duvidar. Ela pergunta, como se dará isso, visto que eu não conheço homem algum? Ela está prometida em casamento a José, mas eles ainda não se casaram. Então, Maria ainda não tem um marido, né, carnal para poder ter um filho através de uma relação sexual. E aí o anjo, então, revela para ela como vai ser, e Maria, então, na fé, né, nessa atitude confiante, ela aceita essa proposta que o anjo lhe faz. Como é que vocês estão aí? Até aqui tranquilo, compreendendo? Antes da gente ir para os atos, vocês querem perguntar alguma coisa? Estão muito quietos. Acho que vocês estão que nem Maria, né? Só meditando no coração. Oi, tem alguém aí? Abra um vídeo, por favor. Oi, padre. Eu queria fazer uma pergunta. Oi, pode falar. Na eleição dos 12 de Mateus, ali no capítulo 6 de Lucas, né, que fala de Mateus, o discípulo, o apóstolo, não é o mesmo evangelista, né? É o mesmo? É o mesmo? Sim, Ah, só que no Evangelho obrigada. de Mateus ele chama pelo nome hebraico dele, que é Levi, né? Ah, É o Levi. mesmo. Ah, eu estava com essa dúvida. Obrigado, padre. Nada. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Abra um vídeo aí, que eu acho que tem gente, não sei se está aí, não. Estou me sentindo sozinho aqui. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Padre, Oi. uma coisa que eu achei bastante interessante, que eu não sabia que Atos dos Apóstolos era escrito por Lucas. Sim. Que bom, né? Hoje deu para Ah, nossa, entender, né, que muito. são as duas obras do mesmo autor. Até então eu não sabia. Que bom. Mais alguém? Perguntas, dúvidas, comentários? Então, vamos adiante. Chegamos ao discipulado em Atos dos Apóstolos. Lembrem que Atos dos Apóstolos é uma continuidade, é um segundo volume da obra de Lucas. Né? E o enfoque de Atos dos Apóstolos é justamente mostrar a missão de Cristo que continua na força do Espírito Santo através da sua igreja apostólica. Então, papel particular narra sobre a primeira comunidade cristã e é a continuidade da obra lucana. Então, poderíamos chamar Atos dos Apóstolos como com o título, né? Uma história que continua. Como quando a gente às vezes assiste seriados, algum filme, uma trilogia, né? Que termina um filme e ele coloca lá, continua, ou episódios, né? Continua. Não é. Por que Lucas coloca aqui, né, dessa maneira? Porque não é possível separar a história de Jesus da história da comunidade. Então, a história de Jesus e a história da comunidade cristã estão
intimamente entrelaçadas. E aqui um biblista famoso, aqui, o Jean-Noël Alette, ele coloca, né, que narrar Jesus Cristo significa seguir o caminho de sua presença a partir da comunidade que a ele faz referência. Então, não tem como seguir Jesus sem referência à comunidade, porque Jesus sempre quis a comunidade, Jesus sempre escolheu a comunidade, edificou a sua igreja como comunidade. Não podemos olhar um Jesus isolado, né? Jesus é sempre social, é sempre comunitário. Lucas considera necessário prosseguir a história de Jesus que ele já narrou no Evangelho. E os discípulos são aqueles que encontraram e seguiram o Senhor e vão continuar a difundir esse anúncio. Como a boa nova do Evangelho se difundiu, né? Então, Jesus, no Evangelho de Lucas, Jesus vai traçar ali já um itinerário para esse anúncio. Olha onde é que diz lá em Atos 1:8. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Olha o itinerário. Em Jerusalém, em toda a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Então, esse evangelho tem que ser propagado em ondas cada vez maiores até chegar, né, numa dimensão cada vez mais universal do anúncio. Os 12 dão início, então, a um período novo, o período pós-Jesus. Lucas descreve o grupo dos 11 com as mulheres primeiro. Por que 11? Porque Judas havia se enforcado, né? Judas não acreditou na misericórdia do Senhor e ele tirou a sua própria vida. Então está o grupo dos 11, juntamente com as mulheres, que nós já lemos esse texto um pouquinho antes. Há então ali na sequência a recomposição do grupo dos 12. O grupo dos 12 é muito importante. Então não dava para ficar 11, porque os 12 são representantes das 12 tribos de Israel, né, uma representação depois de totalidade, né, até os confins da terra. Então, no capítulo 1, versículos 13 a 26, nós temos a eleição de Matias para fazer parte, então, para completar o grupo dos 12 apóstolos. A tarefa dos 12 é deixado bem claro: sereis minhas testemunhas. É o que Jesus diz, né? Testemunhas da ressurreição. E a ligação entre o discipulado no tempo de Jesus e o discipulado no tempo da sua ausência é feito, então, né? O que vai se dar entre esses dois tempos? Eu já falei um pouquinho para vocês antes, né? Esse tempo de Jesus, que já passou, e esse tempo, né, do Jesus que voltará como Senhor para julgar o céu e a terra. Que tempo, então, se estabelece aqui nesse entremeio? Lucas vai, então, colocar esse tempo do Espírito, ou o tempo da igreja, o tempo em que a igreja continua a missão de Jesus para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e à adesão à fé, né, e à participação no reino dos céus. Interessante que em Atos dos Apóstolos, nós não vamos ouvir tanto teologia sobre discipulado como nós ouvimos no Evangelho. Jesus ensinando, vocês devem fazer assim, quando vocês forem em missão, façam dessa maneira e tal. Aqui não. Aqui a própria narrativa, ela é a teologia do discipulado. Então, os fatos que Lucas vai narrando aqui, vai construindo, colocando, eles trazem os ensinamentos sobre discipulado. O estatuto dos discípulos de Jesus em Atos surge na própria narrativa. Lucas narra a atividade dos discípulos. Então, a gente aprende, nós leitores hoje, né, cristãos, com a fé, nós aprendemos como ser discípulos em Atos dos Apóstolos através dos exemplos que são aqui representados. Tanto os exemplos bons, que devem ser seguidos, como também alguns exemplos aqui de atitudes que não devem ser imitadas no discipulado. Então, o que é narrado torna-se exemplar para o leitor. A própria narrativa veicula o ensinamento sobre o discipulado. E a grande missão é
levar o evangelho a todo lugar. Lucas também descreve algumas características da igreja nascente. Lá no capítulo 5, versículo 11, ele fala: sobreveio então um grande temor à igreja inteira e todos os que tiveram a notícia destes fatos, né? Aqui é o contexto daquele castigo, né, que é a fraude de Ananias e Safira, que vendem um terreno e não colocam à disposição da comunidade a totalidade daquilo que venderam, então eles são punidos. Atos 8, 1 e 3, também algumas características da igreja. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução, a execução de Estevão. Naquele dia desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então começa aqui aquele itinerário que Jesus falou, a perseguição já vai desencadear isso. Eles vão sair de Jerusalém, vão se dispersar pela Judéia e pela Samaria. Versículo 3, quanto a Saulo, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e os metia na prisão. Então, mais uma vez, a afirmação de que a igreja era perseguida. Também temos ali outros textos, vocês podem depois consultar e confirmar ali. Eis que em Atos dos Apóstolos aparecem novos personagens, e o maior deles, o mais importante, é Paulo. Com Paulo, nós temos uma ampliação no grupo dos discípulos do Senhor, e depois o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, que ele foi escolhido por Jesus para ser apóstolo. Então, ele é um 13º apóstolo de Cristo. Então, esse grande personagem vai emergir, né, aqui nas páginas de Atos dos Apóstolos. Os seguidores de Jesus em Atos dos Apóstolos, lá em Antioquia, vão ser chamados pela primeira vez de cristãos, ou seguidores do caminho. Né? Mas é lá em Antioquia que eles vão ser chamados, então, por esse nome, os que seguem o Cristo, né? Os cristãos. A partir do capítulo 15, versículo 36, até o final de Atos dos Apóstolos, quem vai tomar a dianteira, então, como protagonista, é indiscutivelmente o apóstolo Paulo. Até se diz que Paulo é um grande herói para Lucas, né? O que se postulava também que Lucas poderia ter vindo de um círculo de discípulos paulinos, né? Então ele tem grande influência do paulinismo e ele considera assim essa figura ímpar de Paulo, né? Paulo é um grande herói da fé no Evangelho, não, na narrativa de Atos dos Apóstolos. Com base no mandato do Senhor, percorre as estradas do Mediterrâneo para anunciar o evangelho aos judeus e aos pagãos. Então, esse é o evangelizador, o apóstolo Paulo. Paulo é certamente o discípulo de quem Lucas mais fala delongadamente, né? Então, a partir daí, serão capítulos e capítulos, páginas e páginas, nas quais Lucas relatará, então, sobre o apóstolo Paulo. E aqui nós temos em Atos bem interessante que até o capítulo 15, e depois do capítulo 15, então nós temos um paralelismo. Até o capítulo 15 ali vai emergir a figura de Pedro, né, como o primeiro, como o chefe da igreja de Jerusalém, aí também vai despontar um pouquinho a questão de Tiago ali, mas vai ter sempre esse paralelo, né, o paralelo entre Pedro e Paulo. Lucas trabalha muito com isso, né? Ele narra um episódio da vida e da missão de Pedro e narra outro da vida e da missão de Paulo. Aparenta haver até uma certa comparação entre os dois. Né? Embora a gente não possa também aqui, não deva, por prudência, emitir um juízo de valor de que Lucas estaria dizendo que Paulo é melhor ou mais importante do que Pedro. Mas Lucas trabalha com essa caracterização em paralelo, essas duas grandes colunas da igreja, Pedro e Paulo. E depois de um tempo para frente, quando
a missão se expande rumo aos pagãos, então Lucas vai então colocar Paulo como o grande ícone, o grande herói da fé, então, que vai fazer as suas viagens missionárias. Aqui nós temos um paralelismo interessante. O martírio de Estevão, em Atos capítulo 7. Antes de expirar, Estevão invoca o perdão do Senhor para os seus assassinos. E isso nós podemos fazer um paralelismo. Lucas trabalha com esse paralelismo do quê? Quando Jesus está prestes a morrer na cruz, o que é que Jesus pede ao Pai? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então há um paralelismo, né? Lucas procura deixar sempre bem amarrado o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Aquilo que os apóstolos fazem, os discípulos que ele relata ali fazem, em nada difere daquilo que o Senhor Jesus viveu e ensinou. E aqui na condenação de Estevão é bem claro isso, né? Estevão pede perdão para os seus assassinos e Jesus na cruz, lembrando Jesus na cruz que pede perdão também para os seus algozes. O que acontece aos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, e através deles, é repetição do que aconteceu a Jesus. E aqui o Jean-Noel Alete vai colocar, então, esse bonito pensamento que sintetiza isso, né? Esse uso do paralelismo. Sim, o ressuscitado permanece presente na sua igreja. A igreja é o Cristo presente. E não é à toa que Paulo também é inquirido por Jesus, quando Saulo ainda persegue os cristãos, naquele episódio famoso de Damasco, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Quem é que Saulo está perseguindo? Os cristãos. Então, o ressuscitado permanece presente na sua igreja. Conclusões de tudo isso. Primeira delas, tem que ficar bem claro, né? A decisão de Lucas em escrever a continuação do evento Jesus em Atos dos Apóstolos. Como que essa continuação do evento Jesus acontece? Acontece aquilo que está no número 2 ali, pelo testemunho. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, até os confins do mundo. Outro ponto a ser destacado, né, a diferença entre os apóstolos e os demais seguidores, né? Os apóstolos têm uma missão específica, né? Essa missão de ser testemunhas, de serem colunas da igreja, de guardarem esse testemunho autêntico do Cristo. A missão de anunciar o evangelho é a prioridade. A estrada do discipulado para Lucas se encontra inevitavelmente com o plano divino, que quer levar a salvação de Jerusalém até os confins da terra. E é nisso que se articula a dupla obra lucana, que começa, né, lá, né, o Jesus, né, o anúncio, a vida terrena de Jesus, e vai terminar lá em Atos dos Apóstolos, com o final da missão paulina. Né? Não sabemos se Paulo morreu ou não, Lucas não deixa entrever isso, se Paulo morreu, porque para Lucas, Paulo é um herói que permanece vivo na evangelização. Então, esse caminho do discipulado começa no Cristo e segue, né, até quando o Senhor quiser, na obra, né, no trabalho discipular, no trabalho evangelizador dos seus seguidores. Os moventes da obra, em primeiro momento, são, no Evangelho é Jesus, mas esse Jesus já é movido pelo Espírito, ele é revestido do Espírito, habitado por esse Espírito Santo, e depois que ele termina a sua missão, ele doa, né, este paráclito, esse defensor, para habitar no coração dos fiéis, trazer-lhes a graça, e então eles também poderem serem testemunhas verdadeiras do seu Mestre. Os discípulos em Lucas são figuras fascinantes e reais, em que o cristão de qualquer tempo pode se espelhar. E não é à toa que Lucas trabalha com a imagem, muitas vezes, de dois discípulos, né, em dupla.
um discípulo que tem nome e o outro que não tem nome, né? Lucas gosta de trabalhar com isso. Para quê? Para que nós possamos entrar na narrativa, para que a gente consiga se colocar lá dentro, né? Nós não somos somente leitores que leem um texto literário aqui, um texto histórico do passado, mas nós somos companheiros de experiência junto com os apóstolos, com os discípulos, aqueles que são narrados, então, na narrativa lucana. Então, Lucas convida a gente não somente a ler o Evangelho para ver histórias sobre Jesus, mas ele convida a gente a tomar parte com ele, né, iniciar o caminho de discipulado, caminhar, viver com Jesus essas experiências e continuar a sua obra e a sua missão evangelizadora até que o Senhor volte. Então, quero agradecer a oportunidade de ter falado com vocês, ter pesquisado esse tema para trazer para vocês e, com certeza, se encantar mais com os evangelhos, com essa perspectiva do discipulado, né? E agora já demos 3 passos, né? Marcos, Mateus, Lucas, nesse ano vocacional, né? Que estamos refletindo, estamos aprofundando mais a dimensão vocacional. Então, é um privilégio, um prazer ter falado com vocês sobre esse tema. E semana que vem, vocês terão, então, com o padre Belaver, né, mais um professor de Bíblia do nosso instituto, o discipulado no Evangelho de São João. Agora eu vou interromper aqui a projeção dos slides, vou voltar para o modo de tela cheia, e aí mais um tempinho para a gente poder responder perguntas, né, comentários que vocês queiram fazer, gostaram, não gostaram, o que acharam interessante, que nunca tinham visto sobre essa perspectiva do discipulado no Evangelho de Lucas. E na obra lucana, né, Evangelho e Atos dos Apóstolos. Padre, pessoal, boa noite. Só fazendo um comentário, né? 2 semanas atrás estudávamos Marcos e ele não, como que eu posso dizer? Ele não aliviava a barra, né? Ele falava, vai ter renúncia, vai ser difícil, precisa de muita atenção. E hoje, Lucas, ele demora ali para anunciar os discípulos, né? Para falar da vida de Jesus, demora um pouquinho. Será que ele quer dizer assim, não tenham medo, vão, sejam discípulos, missionários, que Jesus vai na frente? As perspectivas, né? A de Marcos é um pouco mais dura, né? Marcos é mais seco em colocar, mas Lucas também é bem exigente, né? Não dá para dizer que Lucas é uma mãozinha com açúcar ali, né? Vem seguir Jesus, que vai ser maravilhoso, né? Não é isso. Lucas, ele tem um jeito mais melodioso, né? Mais literário, de fazer a gente ir entrando aos pouquinhos nas exigências, né? Então, Lucas é um pouco mais doce, mas creio que as exigências elas permanecem as mesmas, né? Então seria mais uma maneira de tratar, né? Talvez esse tema, né, de que Lucas ele usa muito isso, né? Não tenham medo, né? Vão aos poucos, vão compreendendo, peçam ao Senhor que ajudem a compreender, né? Como nós vimos aquele do capítulo 17 lá, Senhor, aumenta a nossa fé. Que nos outros evangelhos não aparece isso, né? Só aparece os apóstolos levando paulada, né, de Jesus. Vocês não têm fé? Se vocês tivessem fé e tal, né? Homens de pouca fé. Então, aqui Lucas, ele também leva, assim, essa incompreensão, mas uma incompreensão que o discípulo se dá conta, né? Eu não estou compreendendo ainda. Senhor, aumenta a minha fé. Né? Então, é mais suavizado, né? Lucas é um pouco mais suave aqui no transmitir essa mensagem. Gostaria de fazer um comentário. O que mais me chama a atenção, assim, a linguagem de Lucas com a linguagem dos me atrapalhou, desculpa. Então, o que mais me chama a atenção é a linguagem que diferencia ali de Lucas com Marcos.
Eu gosto muito de Marcos. Eu acho ele assim uma linguagem tão comovente assim para falar de Jesus, diferenciado de todos os outros evangelistas, né? Mas Lucas, eu vejo assim ele entrar lá na raiz, lá no cerne do discípulo, né? Mostrando a caminhada, como deve fazer, naquele suave, dá a impressão assim, aquele ar suave, sublime de uma pessoa que vai falando assim, amenizando desde Mateus, que vem falando como deve caminhar, Lucas vem ali, e quando chega ali Lucas, ele ameniza um pouco, né? Então, eu gosto muito da linguagem desse evangelho, gosto mesmo. Eu me assimilo muito com Lucas e Marcos. Que bom, Oi, Cleodomiro. padre. Oi, Pode padre, falar, Sônia. queria fazer uma pergunta. Aqui no capítulo 8 de Atos, no versículo 39 e 40, ali ele fala de uma bilocação ali de Filipe. Eu queria que o senhor me explicasse. 39 e 40 ali. É uma bilocação que acontece ali, que Lucas está falando? Não, Sônia. Aqui, claro, não está dentro aqui do que nós propomos à noite, mas o que Lucas quer enfatizar? Não é tanto se Filipe foi para lá ou foi para cá, mas quem é o protagonista da obra? É o Espírito. Então, o Filipe quer ir para outro lugar, e o Espírito pega e leva ele para onde ele quer que o Filipe esteja. Então, é isso que quer enfatizar aqui, né? Que é o protagonismo do Espírito. O discípulo não vai para onde ele quer, né? Ele vai para onde o Espírito o leva. Obrigada, padre. Nada. Entendi. Mais alguém? Os que estão sumidos aí da câmera, não sei se estão aí. Estão vivos? Mais alguma pergunta, algum comentário, algum destaque antes da gente encerrar? Meu Deus. Aqui são duas possibilidades. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. E aí, ó dúvida cruel, qual será a resposta? Nada mais por hoje? Então, vamos encerrar esse nosso encontro, agradecendo a Deus que nos enviou o seu Espírito para abrir nossa inteligência, para nós compreendermos cada vez mais o mistério do seu Filho e a importância de sermos discípulos dele, de nos alegrarmos, descobrirmos a boa nova, o Evangelho, que dá todo sentido ao discipulado, que nos traz essa alegria que o mundo não pode nos dar, né? Mas a alegria dos nossos nomes estarem escritos no céu, assim quando nós entrarmos cada vez mais na dinâmica do reino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. agora e Amém. sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no está no meio de meio nós. de nós. Por intercessão de São Lucas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos pela Amém. presença e até terça-feira que vem com o Padre Aldemir Belaver, o discipulado no Evangelho de São João.